Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo do meu canal no YouTube. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber os próximos vídeos e deixe o joinha se estiver gostando do vídeo, deixe também seu comentário abaixo do vídeo. E hoje eu vou ler mais um pouquinho da Bíblia. Hoje eu vou ler em Lucas capítulo 24, versículos de 13 ao versículo 18, que diz assim: Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, e os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? E ele lhes perguntou: Quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Muito bem. E no versículo 28 ao versículo 31 diz assim: Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomou ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Muito bem. Aqui podemos ver que no início aqui fala de dois homens que estavam caminhando para uma aldeia chamada Emaús, que era distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas que haviam sucedido naqueles tempos. E Jesus chegou ali junto com eles e começou a caminhar junto com eles. Mas só que eles não conseguiam abrir os olhos para poder enxergar que era Jesus que estava do lado deles, né? E ainda Jesus perguntou o que eles andavam conversando. E eles explicaram para Jesus que o que havia acontecido com Jesus o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Eles, sem querer, estavam falando do próprio Jesus para o próprio Jesus, né? Mas só que quando chegaram à aldeia para onde iam, fez Jesus menção de que ele queria andar mais adiante, né? Mas eles os constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomou ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Aí sim, eles reconheceram que era Jesus. Aí lhe abriram os olhos, mas só que ele já tinha desaparecido da presença deles. E voltando para os dias de hoje, isso acontece com a gente. Muitas das vezes Deus quer se manifestar, mas só que a gente muitas vezes está cego com tantos problemas da vida, com tantos problemas da nossa família, que a gente esquece que é Deus. Esquece que é Deus que está falando com a gente, né? Então a gente tem que esquecer um pouco das coisas da vida, porque a gente tem que olhar, a gente tem que prestar atenção quem está falando com a gente, né? Se tem uma voz que fala com a gente tem que
prestar atenção se é Deus que está falando com a gente. Porque se a gente não estiver prestando atenção, a gente não vai reconhecer que é Deus que está falando com a gente. Aí só quando Deus se manifestar, que aí sim a gente vai perceber, poxa, era Deus que estava falando comigo esse tempo todo. E eu não estava percebendo. Então a gente tem que ficar atento ao que Deus fala, ao que Deus nos diz, né? Para que a gente possa reconhecer que é de fato o próprio Jesus, o próprio Deus que está falando com a gente, né? Então, esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Quero que vocês meditem nesses versículos, né? E que possamos ficar mais atentos à voz de Deus, né? Para reconhecermos quem Deus é e quando a gente sabe que é Ele que está falando com a gente, né? Então é isso, pessoal. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo e tchau.